É melhor botar 10π. 10π radianos por segundo. Essa é a minha velocidade depois de 20 segundos. Mas, lembrando, ó, eu quero descobrir a aceleração angular. Como é que a gente vai fazer para descobrir a aceleração angular? Usando aquela tabelinha de equações. Vamos mostrar aqui de novo aquela tabelinha de equações. Está bem no final dos slides, uma das últimas coisas que eu mostrei. Está aqui, ó. Tem duas formas que a gente pode usar. Então, o que que a gente tem? A gente tem a velocidade angular inicial, que é zero, a velocidade angular depois de 20 segundos, a gente quer descobrir a aceleração angular e a gente sabe que o tempo é 20 segundos. A gente tem a posição angular inicial? Não. Tem a posição angular final? Não. Tem Então, essa equação aqui já não nos serve. A gente tem a posição angular inicial e a final? Não. Então, essa equação aqui também não nos serve. Essa aqui nos ajuda. Então, a gente pode usar diretamente essa aqui ou essa que eu mostrei antes aqui, ó, que é a mesma. São a mesma equação, só que escrita de formas diferentes. Ó, velocidade angular final a gente tem, velocidade angular inicial a gente sabe que é zero, o tempo é 20 segundos. A aceleração angular a gente quer descobrir. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, a nossa aceleração angular vai ser aceleração angular é igual velocidade angular final, que a gente sabe qual é, menos a velocidade angular inicial, que a gente também sabe qual é, dividido pelo tempo. Nossa aceleração angular é velocidade angular final, que é 10π, menos a inicial, que é zero, dividido isso aqui por 20. A aceleração angular, então, vai ser 10π dividido por 20. Isso vai me dar, corto 10, corto 20, sobra 2 embaixo aqui. Π sobre 2 radianos por segundo ao quadrado. Aí agora vem a outra questão. Tá aqui a primeira parte. Ó. A gente achou a aceleração angular. Tá aqui super linda. Ele quer saber também o número de voltas que a gente dá. A gente tem velocidade, vamos voltar para aquela tabela de equações. Para a gente saber o número de voltas que ele dá, a gente precisa saber o número de ângulos. A gente pode supor algumas coisas. Ó. A posição angular inicial de uma pá qualquer é zero. Ela começa aqui em cima no zero, ou aqui do lado do zero, não sei como é que vocês preferem. Começa aqui no zero, e daí ela faz assim. Dá uma determinada volta. Quantas voltas ela dá? A gente precisa saber quantos ângulos, quantos radianos ela vai andar. Então, a gente sabe que a posição angular inicial dela é zero. Velocidade angular inicial dela é zero, mas agora a gente sabe a aceleração angular dela e o tempo que ela leva para acelerar, que é 20 segundos. Então, a gente tem como saber a posição angular final dela. A gente poderia usar essa aqui de baixo também. Ó. Qualquer uma das duas me forneceria a posição angular final. Vamos usar essa do meio, tá? Por quê? Porque eu estou a fim de usar a do meio, mas daria no mesmo. Então, a gente vai ter aqui, fazer de roxo. Posição angular final é igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vamos botar as nossas informações aqui. Posição angular inicial, zero, que tanto faz qual ela é, então tanto faz ela é zero. Velocidade angular, como o ventilador começa desligado, a velocidade angular dele inicial é zero. 0 vezes 20 dá zero. E daí agora a gente tem aqui nossa aceleração angular. Acabamos de descobrir que é π sobre 2. Vezes tempo que ele leva para acelerar, 20 segundos, 20 ao quadrado. E essa multiplicação toda aqui dividida por 2. Então, a gente vai ter aqui, nossa posição angular final é 20 ao quadrado é 400
vezes π sobre 2, tudo isso aqui dividido por 2. Então, a gente pode cortar aqui, vai dar, e corta aqui, vai dar 200. Aí, corta com esse 2 aqui, corta aqui, vai dar 100, simplificando bonitinho. Então, a nossa posição angular final é de 100π. Aí tu diz assim, tá, mas como assim, posição angular final? Ele está sempre andando no mesmo lugar, ele está sempre fazendo voltas num círculo. Exatamente, ele está fazendo voltas no círculo. Então a gente pode dizer quantas voltas ele deu, porque a gente sabe que isso aqui é medido em radianos. Posição angular em radianos. Uma volta tem 2π radianos. 100π radianos vão ter quantas voltas? 100π radianos. Quantas voltas? 2π, e é por isso que eu deixo o π sempre. 2π vezes x é igual a 100π. X vai ser, então, 100π dividido por 2π. A gente faz o que aqui agora? Vamos botar até uma canetinha vermelha de emoção. Corta os π's fora, que tem π embaixo e π em cima. 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, ele vai ter 50, vai ter dado 50 voltas em 20 segundos. 50 voltas. Olha só, a gente mexeu aqui com frequência, por causa dos RPMs ali. RPM é uma forma de medir frequência. Número de voltas que o negócio dá num determinado tempo, ele dá 300 voltas por minuto ou 300 voltas em 60 segundos. Se ele dá 300 voltas em 60 segundos, quer dizer que ele vai dar 5 voltas por segundo, rotações por segundo, RPS, ou ele vai ter uma frequência de 5 Hz, número de vezes que uma coisa acontece num determinado tempo. Daí, para ser em Hz, a gente tem número de vezes que o negócio acontece em segundos. Aí a gente mexeu aqui com a velocidade angular. A velocidade angular inicial de um ventilador, como ele está desligado, é 0. A gente usou a outra forma de calcular daí a velocidade angular aqui a partir da frequência, para saber qual era a velocidade angular final dele, porque ele leva 20 segundos para atingir essa frequência. Então, a gente conseguiu achar a frequência e a gente calculou a velocidade angular final, que é de 10π radianos por segundo. Achando daí a velocidade angular final, a gente tem aqui como calcular a aceleração angular do ventilador, porque a gente tem a velocidade angular final e a inicial, e o tempo que ele leva para atingir essa velocidade angular final. Então, isso vai dar uma aceleração angular de π sobre 2 radianos por segundo. Beleza, a gente foi daí para o número de voltas. Para achar o número de voltas, a gente precisa saber quantos radianos, quantos ângulos, quantos graus ele andou. Se a gente sabe aqui a posição angular inicial dele que é 0, a velocidade angular inicial dele que é 0 também, mas sabendo a aceleração dele e o tempo que ele ficou acelerando, a gente tem como achar quantos radianos, qual a posição angular final do ventilador. A gente achou que é 100π radianos. Aí, para saber o número de voltas, a gente sabe que uma volta tem 2π radianos. Então, a gente faz uma regra de 3 básica. Uma volta tem 2π radianos, x voltas vão ter 100π radianos. Chegamos, então, à resposta de 50 voltas. Pessoal, terminou, tá? Vocês deem uma olhada com calma nessa aula, o vídeo, olhem de novo 2 vezes, tentem fazer os exercícios que eu vou indicar do livro para que isso seja de ajuda para vocês. Certamente vai ajudar, assim, eles são mais básicos do que esse, daí vocês podem fazer toda a construção bonitinha, e não são muitos também. E depois que vocês entenderem um pouquinho melhor, ou olhando esse exemplo, tentem resolver os 2 exercícios que eu postei ali. São só 2 que eu postei, e eles resumem toda essa parte de movimento circular, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chamem. Antes de finalizar, eu só vou mostrar aqui de novo aquela tabelinha. Vou escrever aqui ela, clear all. A gente tem que
tabelinha solicitada na questão 3 do roteiro. O MRU, a gente tem posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Para o MCU, a gente vai ter movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme. No MCU, a gente vai ter posição angular final é igual a posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Percebam que nesses dois aqui não tem aceleração. Aí a gente tem o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração. A gente vai ter velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Já no MCUV, a gente vai ter velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial mais a aceleração angular, que é um alfa, vezes o tempo. Percebam que as formas delas são muito parecidas, tá? Mas o que muda é que nesse lado direito aqui, esse lado direito aqui, tudo é angular, porque a gente está andando num círculo e percorrendo ângulos. Então, é tudo angular. Meu Deus, esse A parece um D, coisa horrível. Angular. Certo? Beijos para vocês. Miss you guys. Tomara que todos estejam bem. E semana que vem vamos tentar fazer uma aula sobre força circular, força centrípeta, todos juntos. Beijocas.